Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta aula nós vamos conversar um pouco sobre funções afins. Vamos começar com uma problematização para entender o que significa uma função afim. Então considere esse problema. A empresa de abastecimento de água, Aquasol, cobra uma tarifa de 30 pela disponibilidade do serviço, mesmo que não haja consumo. Além disso, são cobrados R$ 4,50 por metros cúbico de água consumida. Como representar o valor total da conta em função do consumo? A ideia é o seguinte: essa taxa tem uma taxa fixa sendo cobrada, ok? Se eu disser que X é o consumo e P é o preço em função do consumo da água, nós podemos dizer então que o preço pode ser representado da seguinte maneira: a taxa fixa de 30 mais 4,50 por metros cúbico. Então, 4,5 para cada metro cúbico X que nós representamos por X. Ok, então essa expressão aqui, que nós estamos vendo, representa uma função afim. O que é interessante da função afim é que ela é uma função bem simples de modelar problemas. E como ela aparece nas modelações de problemas, nós vamos entender agora, logo. Vou definir o que é uma função afim. Então, uma função afim é uma função real, aqui, uma função de R em R, que tem esta aparência aqui. F de x igual a x mais b, em que esse x é a variável, o a é a taxa de variação e o b é o valor inicial da função. Uma coisa que eu devo dizer também é que alguns livros vão chamar esse a de coeficiente angular, porque isso está relacionado com a inclinação da reta. Quando você estiver tratando de função, é melhor falar taxa de variação. Pois bem, então a função afim é uma expressão matemática que tem essa aparência aqui, como nós estamos vendo. Vamos entender o gráfico de uma função afim. O gráfico é uma coisa bem simples de fazer, você só precisa relacionar valores. Mas eu vou falar de um modo geral aqui como é que funciona o gráfico de uma função afim. Então, o gráfico de uma função afim é uma reta. Aqui. E para você determinar, lembrando que a função afim é f de x igual a x mais b, você só precisa de dois pontos. Por exemplo, desses dois pontos aqui, o ponto que intersecta o eixo dos y e o ponto que intersecta o eixo dos x. E como você descobre esses pontos? Primeiro, você pode dizer que f de x é zero. Se o f de x for zero, vou colocar aqui f de x igual a zero. Você pode dizer que ax mais b é igual a zero. Isso vai dar x igual a menos b sobre a. Bem aqui, menos b sobre a. Aqui nós vamos ter esse ponto, que é o menos b sobre a e zero. Esse é um dos pontos da reta. O outro caso é você dizer que x é zero. Aplicar na função. Quando x é zero, a vezes zero mais b dá igual a b, que é esse valor aqui, b. Aí você tem o ponto 0, b.
esses 2 pontos são suficientes para você determinar o gráfico da função afim. Então não é uma coisa muito complicada. Lembrando que uma reta é sempre definida por 2 pontos. Vamos entender como significa o crescimento e o decrescimento de uma função afim. Ela é dada da seguinte maneira. Eu vou representar por 2 gráficos quando uma função é crescente e outra quando ela é decrescente. Aqui. F de x igual a x mais b. E uma função afim vai ser crescente quando esse valor a for positivo, a taxa de variação. E ela vai ser decrescente quando o valor a for negativo. Então, sempre que você encontrar uma função afim e você perceber que a taxa de variação é negativa, a função é decrescente. E você perceber que ela é positiva, então você pode dizer que ela é crescente. Então, essas são outras características da função afim. Tem outras características que eu vou falar agora. Uma característica mais importante ainda sobre a função afim. A caracterização da função afim. Imagina o seguinte, você tem uma grandeza x e uma grandeza y e elas estão se relacionando de alguma maneira. Ok? Digamos que eu vou representar valores aqui para x e valores para y. Digamos que eu coloco x igual a 1, x igual a 2, 3, 4 e assim por diante, de 1 em 1. E digamos que ao valor 1 eu relaciono algum número, digamos 10. E ao 2 eu relaciono 20, por exemplo. E ao 3 o 30. E assim por diante. Veja que se eu olhar para um valor de x, digamos para o 1, e eu der um passo para o próximo valor, a distância desse valor do primeiro para o segundo é 1. Se eu fizer agora do 2 para o 3, der um passo, a distância é 1. E assim por diante. Veja que a variação em x é constante. A cada x que eu somar 1, eu obtenho o próximo x, e assim por diante. Agora, observe também a variação aqui nos y. O primeiro y é 10. Se eu somar 10, eu obtenho o segundo y, que é 20. Se eu fizer a mesma coisa, somar 10, eu obtenho o próximo, que é 30, e assim por diante. Então, o y aumenta de 10 em 10. O que caracteriza uma função afim é o seguinte, à medida que a grandeza x, por exemplo, cresce constantemente, com uma taxa de variação constante, a outra também cresce constantemente. Por exemplo, x cresce de 1 em 1 e y cresce de 10 em 10. O que significa isso? Em outras palavras, é que se você tiver um y2 dividido para um y menos um y1, desculpa, dividido para um x2 menos um x1, isso aqui é constante. Isso aqui caracteriza a função afim. Então, sempre que você observar valores de uma função afim, se uma grandeza cresce constantemente e a outra que está relacionada a ela também cresce constantemente, então essas duas grandezas estão envolvidas por uma função afim. Essa é a parte mais importante de você entender quando você estiver aplicando esse conhecimento. Pois bem, o que nós aprendemos? Nós entendemos o que é uma função afim, como ela, por exemplo, se apresenta no cotidiano como o problema de preços. Aprendemos a analisar alguns de seus elementos, como o gráfico, e aprendemos a caracterizá-la, que é mais importante. Então, considere a seguinte atividade. Um experimento consiste em colocar bolas de vidro em um copo com água e medir o nível de da água. Os dados obtidos foram os seguintes. Quando coloca-se 10 bolas nesse recipiente de vidro, a altura do copo de água está em 6,35. Quando se coloca 15, a altura passa para 6,70.
Quando se coloca 20, a altura passa para 7,05 centímetros. Agora, observe uma coisa aqui. Observe que quando o número de bolas varia, aumenta de 5 em 5 bolas, a altura varia de 0,35. Você consegue perceber isso. Aumenta em 0,35. Se isso permanece, então nós podemos dizer que isso é uma função afim. E, de fato, é uma função afim. Se é assim, então nós podemos obter a taxa de variação da função afim da seguinte maneira. Digamos que x represente o número de bolas e y represente a altura relacionada ao número de bolas. Então, quando você tem 10 bolas, a altura é 6,35. Quando tem 15, deixa eu apagar aqui. Bolas, 6,70 e 20 bolas, 7,05. Você pode pegar, por exemplo, 6,70 menos 6,35 e dividir para 15 menos 10. Quando você fizer essa conta, isso dá 0,35 dividido para 5. 5 aqui. Isso é 0,07, se você fizer as contas. Isso é a taxa de variação da função afim, aquele A. Significa que nesse momento ela é representada assim, 0,07x mais B. Ok. Agora vamos tentar determinar a expressão que relaciona essas duas grandezas. A grandeza x, que é o tanto de bolas, e a grandeza y, que é o nível da água. Pelo problema aqui, quando há uma quantidade de 10 bolas, digamos que eu pegue 0,07 e multiplique por 10 mais B, isso é igual a 6,35, só substituindo os valores. Veja que eu estou relacionando o primeiro com o primeiro valor. O número de bolas, quando é 10, a altura é 6,35. Se eu fizer essas contas, 6,35 menos 0,70, porque agora eu estou multiplicando 0,07 por 10, então eu já estou passando para o outro lado. Isso vai dar 5,65. Em outras palavras, a expressão pode ser representada assim, 0,07x mais 5,65. Então, essa é a expressão que representa a altura y em função do número de bolas. Veja que não é uma questão difícil, é apenas você colocar os dados corretamente como a função exige. Vamos fazer mais um problema. Mais um problema do Enem. Então vamos lá. 2 bens, A e B, foram adquiridos por $1.200 e $900, respectivamente, e depreciam linearmente a ponto de valerem zero após 10 anos. Qual será a diferença entre os valores dos bens após 8 anos? Então, a depreciação, nesse caso, é a taxa de variação da função afim. Então, para descobrir a taxa de variação, eu vou dividir, por exemplo, o valor dos bens adquiridos pela quantidade de anos. Da seguinte maneira, vamos lá. Então, considere o problema. 2 bens, A e B, foram adquiridos por $120 e $900, respectivamente. E eles depreciam-se linearmente a ponto de valerem zero após 10 anos. Qual será a diferença entre os valores dos bens A e B após 8 anos? Primeiro eu vou descobrir a taxa de depreciação por ano de cada um desses bens. Por exemplo, o A
eu posso descobrir assim: 1.200 dividido para 10. Isso é igual a 120. Já o B é 900 dividido para 10. 90. O que significa isso mais uma vez? Significa que o bem A está depreciando-se $120 a cada ano e o B, $90 a cada ano. Agora eu quero descobrir qual vai ser o valor de cada um deles dois após 8 anos. Então, para descobrir quanto o bem A valerá após 8 anos, basta fazer o seguinte: eu pego 1.200 menos 120, que é a taxa de depreciação, vezes 8. Então, isso é 1.200 menos 960, que dá um total de 240. Então, após 8 anos, isso aí vai ser o valor do bem A. O B, você faz da mesma forma, pega 900 menos a taxa de depreciação, que é 90, vezes 8. Isso é igual a 900 menos 720. Dá um total de 180. Agora lembra que eu quero descobrir a diferença dos valores desses bens após 8 anos. Então eu pego 240 menos 180, isso dá $60. Então essa é a diferença entre o valor do bem A e B após 8 anos, sabendo que o bem A deprecia-se 120 por ano e o B 90 por ano. Então, esses dois problemas de função afim caíram no Enem, não são problemas difíceis, como você viu. Espero que você continue praticando. Obrigado por ter assistido a aula até aqui. Nós nos vemos numa próxima. Até lá.